E atenção, beneficiários do auxílio emergencial. O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anuncia pente fino no programa. De volta aqui no Alerta Geral, nesta manhã, o Carlos Alberto. Atenção aos mais de 1,5 milhão de beneficiários do auxílio emergencial do Ceará. O futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta semana que o governo passará por um pente fino no cadastro do programa Bolsa Família para coibir irregularidades. Abre aspas, nós temos um cadastro muito grande, com cerca de 90 milhões de pessoas. Tem coisas estranhas. Cresceu muito o número de famílias unipessoais, aquelas formadas por uma só pessoa, fecha aspas, afirmou o futuro ministro. Dias chamou atenção para a necessidade de incluir os brasileiros que necessitam do Bolsa Família e não foram contemplados. O relatório do Gabinete de Transição indica que 13,9 milhões de inscrições no cadastro único necessárias para o acesso a programas sociais configuram arranjos unipessoais. O CadÚnico também apresenta somente 60% dos dados atualizados. Um levantamento do Tribunal de Contas da União, TCU, citado no relatório, mostra que a fila de espera para o benefício de prestação continuada, BPC, ajuda direcionada a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade, conta atualmente com mais de 580 mil pessoas e que o tempo médio para concessão aumentou de 78 para 311 dias. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Olha, essa questão do pente fino aí nos programas sociais, principalmente nessa questão aí do que vai ser o futuro Auxílio Brasil, né? Que volta a se chamar de Auxílio Brasil. Essa, principalmente em relação às famílias unipessoais, é algo que o futuro governo Lula diz o seguinte, que houve a possibilidade de muito uso eleitoral, porque quando abriu o leque para que pessoas que apenas uma família, de uma família com uma só pessoa, por exemplo, ou só o pai ou só a mãe, que muitas pessoas entraram no programa sem estar preenchendo todos aqueles requisitos necessários para ser beneficiado pelos programas sociais do governo federal. Então, imagine, o próprio TCU, num relatório dele, mostrou que tem, por exemplo, hoje, para além disso, do Auxílio Brasil, fila de espera para o benefício de prestação continuada, aquele BPC, que é uma ajuda direcionada para idosos em situação de vulnerabilidade social e tal. Só por aí, para vocês terem ideia, são 580 mil pessoas que estão nessa fila aguardando ser atendidas para o BPC. Então, o pente fino proposto aí pelo novo governo, que assume no dia 1º de janeiro, é algo de fato necessário. Eu não tenho dúvida, por exemplo, de que na realidade esse tipo de fiscalização ele deve ser constante. Tem que ser feito realmente de uma forma rotineira. Isso deve ser uma rotina para impedir e estar sempre barrando aqueles que tentam fraudar o sistema, que tentam entrar e ser beneficiados sem estarem inseridos dentro daquelas regras estabelecidas para as pessoas terem direito ao benefício social. Porque tem muita gente que precisa e tem muita gente que, mesmo precisando, continua de fora, enquanto outras estão sendo beneficiadas de forma irregular. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma medida que se faz, sim, necessária. Fiscalização sempre, né, jornalista Beto Almeida, que a gente vê várias pessoas, como você disse, necessitando desses programas sociais e pessoas que de repente não se encaixam, não se enquadram no perfil, estão recebendo aí os benefícios, né? Exatamente, Marcos, exatamente isso. E olha, a gente percebe claramente o seguinte, que o programa, na realidade, ele vem no intuito de alcançar, de estender o braço social do governo federal, o braço social do Estado, para essas famílias que estão em situação de alta vulnerabilidade, de pobreza, que vivem com índices, aliás, abaixo da pobreza absoluta. Então você precisa estar em condições de realmente o Estado chegar e ajudar quem precisa, e não abrir canais ou meios de que essas formas de ajuda cheguem a quem de fato ainda não precisa do programa. E além do mais, ainda tem um detalhe, é aquilo que sempre se coloca, os programas sociais eles têm que ser uma janela
para a entrada dessas famílias, mas ao longo do tempo tem que se criar também uma janela de saída, porque senão você vicia. As pessoas não podem ficar eternamente dependendo desses programas de transferências de renda. Os programas de transferência de renda, eles têm um tempo, eles têm uma utilidade, fazer com que a pessoa primeiro se equilibre economicamente, em condições, razoabilidade de sobrevivência, e a partir daí eles criem as suas próprias condições, arranjem um emprego formal ou informal, sejam empreendedores, mas enfim, melhorem sua condição para que saiam do programa, abrindo espaço, inclusive, para, se for o caso, outras famílias que precisam. Deveria ser um programa de transição, não um programa permanente. Exatamente, de transição e não de permanente, como a gente tem visto. E para finalizar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Tem uma coisa interessante que eu quero falar aqui, só para a gente encerrar o bate-papo, porque a gente passou muito tempo falando, Marcos e ouvintes, dessa questão dos precatórios do Fundef, né? Aquele recurso que os professores da rede pública estadual lutaram muito durante muito tempo para ter direito, que foi aquela diferença da União que não fez no pagamento dentro do que estava previsto, e aí ficou sempre aqueles resíduos se acumulando, aquele déficit se acumulando, que a União deveria ter repassado para estados e municípios. Ao longo do tempo, os municípios e também os estados tiveram que recorrer à justiça para ter direito a essas transferências. E aí sim é que entra essa luta de professores, porque eles dizem, esse percentual, parte dele nos pertence. Então, a notícia que eu digo que é boa é que houve aí uma atualização dos juros dessa primeira parcela do Fundef, né, das verbas do Fundef, que vão ser repassadas a 50 mil professores da rede pública estadual. Uns já estão até aposentados, mas o fato atualizou com os juros. Esse valor agora é de 745 milhões de reais. É um bom dinheiro que vai chegar, lógico, para o bolso dos professores. Já está no caixa do Estado? Já. Isso é certo. O professor Isolda já disse que está no caixa do Estado. A própria APEOC, que é a entidade que reúne e congrega os professores, diz o seguinte: bom, isso entra na folha de janeiro, agora, no próximo mês de janeiro, portanto, em fevereiro, os professores que têm direito a essa diferença já vão finalmente estar recebendo. É dinheiro no bolso no início do ano e agora atualizado. Então, é uma boa notícia para a gente encerrar diante de todas aquelas coisas de aumento que a gente fala, de combustíveis, de inflação. É dinheiro no bolso dos professores da primeira parcela, porque virão outras duas ainda, Marcos. É isso, a gente fica por aqui e desejo uma boa quinta-feira para todos vocês. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.